Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta para o terceiro episódio do Expresso Sindimepa, que aborda o tema o ensino da medicina no país, seu cenário atual e desafios com o Dr. Antônio Cordero. Muito obrigado, Antônio, por estar de volta para esse terceiro episódio. Terceiro episódio de hoje nós vamos falar sobre Revalida e, como já adiantei no episódio anterior, e tudo que envolve a questão do Revalida. Revalida é importante? Defende-se agora, inclusive eu estive vendo uma reportagem ontem com a defesa de um deputado que dizia que o Mais Médicos não precisa de revalida porque esses são profissionais já reconhecidos nos seus países de origem, onde se formaram, e que vêm diretamente para os rincões do país, lugares que o brasileiro não quer ir trabalhar. Nós, do sindicalismo médico, das entidades médicas nacionais, defendemos com segurança a necessidade de revalidação de diplomas médicos, que isto não é reserva de mercado, mas é para aferir a qualidade dos médicos formados fora em relação ao currículo exigido no Brasil para o exercício da medicina. Queria a sua opinião a respeito disso. É impossível não abordar também a influência política determinante nessa questão, inclusive com a ressuscitação agora do programa Mais Médicos, que está voltando a ser implantado no país. Por favor, Cordero. Bom, é um prazer estar de novo com vocês para falar sobre esse tema. Eu vou iniciar dizendo o seguinte: eu acompanho e individualmente sou extremamente e corporativamente falando favorável ao Revalida. Eu acho que o Revalida é uma questão importantíssima até para o profissional que pretende exercer a medicina. Ele tem que entender que ele não pode, como profissional vindo de outro país, mesmo sendo brasileiro, deixar uma brecha que pode ser uma grande crítica ou ele individualmente ser responsável por coisas que ele não foi avaliado. Isso é fundamental. Né? Acho que o programa Mais Médico tem várias questões boas e importantes. O ministro Alexandre Padilha, ele já hoje tem uma nova visão que ele tinha quando era ministro que iniciou o projeto, a lei do Mais Médicos. Vou dizer para os senhores, para todos saberem. O Brasil teve um acréscimo percentual de sair de 270 mil médicos em 2013 para 528 mil médicos. Agora, pasmem, abrir escola e formar muita gente ou revalidar muito diploma melhorou a qualidade da saúde? Eu queria que a população me respondesse. Não. O estudo publicado, entrem em qualquer sistema, no Google, entre na página da Associação Médica Brasileira do Conselho Federal de Medicina. A distorção e a desigualdade aumentou. Está lá provado cientificamente, ninguém está colocando isso ao contrário. A outra coisa que eu preconizo é que revalida só pode ser feito por instituição pública, estadual ou federal. E as próprias escolas privadas não têm interesse, não por causa das forças políticas. Né? Eu fui diretor do Centro de Ciências da Saúde da UEPA, eu fui vice-reitor, eu sei da pressão, tinha um senador de outro estado, chegou ao ponto de me dizer com quem o senhor está falando. Eu, senador, eu tenho certeza que é um senador da República que deve ter preocupação com o seu estado e que deve cumprir a lei. Como disse ontem o ministro Flávio Dino sobre o tema armas, vamos respeitar e cumprir a lei. Acho que a Estadual do Pará fez um grande trabalho agora, ela fez um revalida por um ano, ela deu condições, ela supervisionou o trabalho, ela deu instrumentos de aprendizado e fez a prova. Não passou todo mundo. Mas os que passaram estão em condições, como a própria Federal do Pará. E eu tenho conhecimento da Estadual do Maranhão.
certo? A questão dos colegas que ficaram no Brasil, de um determinado país, que foram excluídos, né, do programa Mais Médico, ele não tem culpa. Nós temos que olhar a origem do processo. Não é mudando de nome, não é mudando de formato que você vai ter a formação médica, né? O Pará hoje tem menos especialista proporcionalmente. Por quê? Porque nós formamos uma quantidade enorme de médicos nas novas escolas, mas não demos residência. Nós não sabíamos disso. E não melhorou a percentagem, está lá, né, entre a necessidade de médico por 1.000 habitantes. O Maranhão continua no último lugar, Pará logo depois, logo acima um pouquinho. Por que isso? É culpa do Pará? Não! É porque se você olhar o número de escolas médicas que abriram para o Sul e Sudeste, manteve a mesma desigualdade. O que preconizava no início da lei era Norte e Nordeste. Mas será que nós temos um poder aquisitivo para pagar a escola médica privada que tem grandes investimentos, que todos sabem o contrato, que respeita as leis? Porque não foi a escola médica privada que criou a lei. Ela nem teve oportunidade. Quem selecionava o município é o governo federal, é a comissão que vem. Ela está pronta para fazer parceria, porque eu vejo os exemplos das parcerias. Você sabe das parcerias da escola. Porque se ela não fizer parceria, ela pode ser penalizada. E o nosso ambulatório, porque eu sou o coordenador técnico, né, do ambulatório Centro de Saúde de Escola da minha faculdade, tem 19 escolas de 19 especialidades médicas, até umas que não tem no serviço municipal. Nós oferecemos gratuitamente, sem ainda ter o convênio com o sistema público de saúde. Temos parceria, mas aquela norma da regulação ainda não. Está melhorando? Tá. Inclusive, eu pretendo falar com o doutor, né, Pedro Anais. Né, nós tínhamos uma promessa ainda, precisamos trabalhar isso. Vamos para o Revalida. O que é o Revalida? Nada mais é que um teste que é aplicado, né, para verificar se há compatibilidade, se há conhecimento do profissional que se candidata de atender a população brasileira. É claro que muitos foram formados em países da Latinoamérica, mas será que o perfil, o projeto desenvolvido num país latino, que fala a língua espanhola, é igual com o do Brasil? Será que a prevalência das doenças são semelhantes? Será que o programa de saúde estabelecido no meu país, e que o Brasil é muito bom nos bons programas de saúde, tem semelhança? Ele tem conhecimento do Programa Nacional de Tuberculose? Olha a palavra, Programa Nacional de Atenção à Tuberculose. Então, o paciente é igual? Mas a regionalidade, a peculiaridade, a forma de atuar, o Sistema Único do Brasil é muito bonito. Deu exemplo na pandemia. O SUS é a grande herança, é o grande capital social e político desse país. Todos me conhecem. Formei em 79. Fui para a rua defender o SUS. Até porque eu era do sindicato, depois fui para o CRM. Então, na formação médica, o SUS está dentro. Os diretrizes curriculares da medicina colocam a prioridade para o SUS. Revalida. Tem que ter a prova. Se as pessoas se candidatarem, acho que já estão, que são brasileiros, pode haver um processo de ensino-aprendizagem para qualificar para a prova, certo? Acho que a judicialização não leva a nada. E quero dizer para os senhores deputados, governantes, que para vocês mesmo, que pensam no povo da sua cidade, do seu município, a melhor coisa que tem é um Revalida. Porque eu quero dizer para os senhores que nós triplicamos o número de médicos. De 3 vezes 2, 6, quase 600 mil. Pergunte-se a qualidade. Não, senhores, nós não queremos profissionais para prescrever os programas de saúde pública. Nós não queremos profissionais para pedir exame ou para dizer, no meu município eu tenho 3 médicos. Não. Vamos começar a pensar, no meu município, a atenção à saúde, ela é multiprofissional e o profissional que está lá, ele foi avaliado, ele tem qualidade e ele está cuidando do meu povo que me elegeu. Esse é fato político. Então, independente do partido. Outra coisa, os partidos têm que entender que eles não são donos da verdade. Eles são transitórios. Né? Que a política para a saúde, ela tem que passar por uma carreira médica.
A semelhança do judiciário. Eu cito como exemplo, eu tive chance de conhecer as unidades de saúde, não era só hospital, da antiga Fundação CESP. Eu conheço sistemas de saúde no Sul, na atenção básica, de qualidade. E o que aconteceu? Economia, senhor deputado. Economia, senhor vereador. Economia, senhor senador. Economia, senhores governantes. Porque quando eu dou saúde para a população, eu diminuo falta ao serviço, eu diminuo a licença que o paciente tem, eu diminuo a aposentadoria precoce, porque eu tenho um médico que eu posso afirmar que ele teve uma formação de boa qualidade. Ele pode atender melhor ainda. E os próprios médicos que vêm para o Brasil, exceto as distorções de apadrinhamento, eles querem ser avaliados, porque se eles forem responder a nível judicial, ou eles forem responder a nível do Conselho de Medicina, uma das questões vai ser a avaliação da formação profissional dele. E eu tenho um certo temor, porque estamos caminhando para uma forma de avaliação que é o exame de ordem. Há um clamor aí. Então não vai ser mais só revalida, o exame de ordem. Vamos revalidar. E o exame de ordem? É isso que vocês querem? Eu sou o contrário. Eu defendo o ANASEM. Para quem não conhece, é uma avaliação seriada promovida pelo INEP. O aluno faz prova no final do segundo ano, faz prova no final do quarto ano e faz prova no final do sexto ano. Ou seja, são 3 avaliações durante o curso seriadas. Eu defendo o aluno e o professor. A escola médica. A escola. Deixa eu dizer, é uma coisa que penaliza, né? E às vezes, não é querer puxar. A escola privada de qualidade é muito penalizada às vezes, sabe? Certo? Agora, os resultados mostram que também os bons alunos que estudaram, eles estão se qualificando muito bem. Eu estou como exemplo lá em casa, né? Parabéns. Ela já fez a residência, está no doutorado de pneumologia, né? A tese está quase no final. Maravilha. Você já imaginou uma doutora em pneumologia? Pois é, que foi fruto de uma escola privada. Aqui tem um velho ditado que cabe muito bem: filho de peixinho, peixinho é. Obrigado. Mas eu queria que você... parabéns. Mas eu queria que você me dissesse o seguinte, para finalizar esse terceiro episódio. Esses cursos de medicina no interior contribuem para fixar médico nesses locais? Eu falei do Revalida porque a história dos mais médicos vem da necessidade de médicos nessas cidades difíceis, de mais difícil acesso e as suas circunvizinhanças. Então, temos agora no Pará, nos pontos estratégicos, escolas médicas, né? Revendo Santarém, Altamira, Marabá, Castanhal, Abaetetuba e lá Redenção. E Marabá. Pois bem. Então, o estado, o território do Pará está estrategicamente coberto por escolas médicas e as suas circunvizinhanças. Elas contribuem para fixar médico no interior, porque no primeiro episódio você afirmou que o que fixa médico no interior são as residências médicas e não as escolas médicas. Eu queria que você, para fechar esse episódio, o terceiro episódio, você comentasse sobre isso. Não. Simplesmente abrir uma escola médica e dar ensino médico não fixa médico. Já está provado. Por que Marabá e Santarém fixou? Porque tem residência. Porque tem um sistema de saúde organizado e hierarquizado. Né? O governo do Pará, quando criou, né, e a federal, quando foi para Altamira, ela foi moldada no tripé. Atenção básica, né, a atenção dita de média complexidade, que é a secundária, e a terciária. Quer dizer, você não ficava com o paciente... Houve uma diminuição substancial de TFD para Belém. Você sabe disso, é um anestesista de qualidade... Trabalha, foi dirigente... TFD, tratamento fora de domicílio. Só porque então, a nossa audiência não é só de médicos. Tratamento fora de domicílio. Então, você verificou que, por exemplo, Redenção hoje, né, que tem uma escola médica, tem um hospital regional. Então, o que é que eu preconizo? Primeiro, melhorar o instrumento de avaliação quanto ao município. Melhorar o instrumento e não abrir. Estabelecer os consórcios de município para a educação médica.
E nesses consórcios seria obrigatório, não saía a escola. O projeto já está aprovado, o projeto de residência, porque no mundo o projeto de residência médica não está vinculado a uma escola. Muita residência médica de hospitais de São Paulo, ele não tem uma vinculação, são programas de residência médica. Você vai na Beneficência de São Paulo, ela não é ligada à escola médica, tem bons programas de residência médica. O Hospital Jaraguá não era em São Paulo, que muitos colegas fizeram, não era vinculado a uma residência médica, mas tinha residência. Plantão no Hospital Jaraguá. Me lembro, por isso que eu chamei já. Entende? Então, você vê isso. Agora, que tem que ter a residência médica vinculada ao curso, aí fixa. E outra coisa que tem que ser entendida, que é o mercado de trabalho. Porque o que aconteceu, e mais um meu estudo, eu recomendo a todos os médicos, educadores, lerem a demografia médica. Aumentou a desigualdade, porque todo mundo que se formou não tinha condições de trabalho, não tinha como desenvolver a sua potencialidade, foram para a periferia das grandes cidades. Um dia desse eu vi uma frase de uma paciente que me chocou e me doeu. Doutor, eu fui atendido, eu acho que é aquele médico formado na pandemia. Olha o conceito da população. Então, eu defendo a residência médica. Acho que o curso de medicina no Brasil ele é terminativo, mas ele tem que ser efetivo para os 2 pontos fundamentais das diretrizes curriculares, que são 3, na verdade. O atendimento à saúde da família, atenção primária, urgência e emergência, tá? É fundamental, e os programas de saúde pública são fundamentais. Ele tendo essa formação, ele já dá uma boa atenção. Mas eu acho que nós temos que priorizar com qualidade, e aí vem o ponto, segurança para trabalhar, que seria uma carreira de estágio na área de medicina da família e comunidade. Eu estudei um case que é da Andaluzia, na Espanha. A província da Andaluzia preconizou esse trabalho, e é um dos melhores respostas da qualidade, que inclusive os Estados Unidos foi estudar para ver se trabalhava, porque a medicina americana, hoje, você sabe, é de alto custo. Ô, Cordeiro, para finalizar esse episódio, me responde o seguinte. O médico com formação em saúde da família, com formação em saúde pública, são 3 que você citou, sim, e com formação em urgência e emergência, ele está pronto para atender com eficiência 80% dos casos que lhe chegam? Sim. No dia a dia? Sim. Se ele se imbuir do sentimento e se a escola médica demonstrar para ele a relevância, ele sai. Eu vou te dar um exemplo rápido. Eu fui contratado para entubar pacientes na pandemia. Você sabe que eu fiquei doente, fiquei um período afastado, quase um mês, e por uma pressão de dirigentes e grandes colegas, eu voltei cedo para um hospital de retaguarda. Eu tinha, assim, uma preocupação com os colegas. Teve, além de mim, alguns colegas que eram chamados de urgência para entubar. E hoje a escola médica, através da simulação, através do treinamento, porque, veja, o aluno, ao treinar, ao simular e ao perceber o que ele fez na escola, no momento que ele está no local efetivo, na vida real, ele pode até ficar nervoso, mas no momento que ele fizer, é que nem você se lembra da nossa época. Depois do primeiro parto, você nunca esquece. Nunca esquece. Não é verdade? Quem fez o primeiro parto, eu nunca esqueci. Eu fiz parto em São Paulo, na época da minha residência, porque eu tirava plantão na periferia de São Paulo. Todo mundo sabe. Nas velhas épocas do querido saudoso Salvador, na minha, acho que eu tenho um carinho especial. Muita saudade. Saudade. Verdade. Então, eu acho que sim. Agora, que nós precisamos também, no processo da formação desses médicos, ter uma educação para que ele saiba que ele não tem jeito, ele vai iniciar a sua vida profissional nessas áreas que eu acabei de colocar. E se ele conhecer os programas de saúde pública, se ele desenvolver raciocínio clínico voltado para a necessidade básica da população, e nós temos hoje uma gama só de 10 patologias de maior prevalência, e ele conhecer os programas do PNI, Programa Nacional de Imunização, certo? Os controles das doenças prevalentes, que estão de novo aumentando, que é a hanseníase, que é a tuberculose, né? Que é a leishmaniose, que é a doença renal crônica, que é o hiperdia, certo? Poxa, ele já atende quase 70% do que chega. Na infância também,
Ele tem que ter uma visão de cuidar da infância. E agora, uma coisa importante para todos nós, que é a saúde mental, né? E isso deu uma grande carga horária no projeto pedagógico dessas escolas, porque a todos vocês e a mim também, como profissional e como cidadão, a doença mental, a saúde mental, a depressão é a grande pandemia de todo o século. Ainda mais com a Covid, que você sabe o quanto acelerou muito. Acelerou, e até os mesmos negacionistas, eles estão fazendo uma reflexão agora, né? A cloroquina não deu certo não, meu amigo. Deu para entender? Muito bem. Com esta aula de medicina, do ensino da medicina que estamos recebendo do Dr. Cordero, nós encerramos o 3º episódio e já convidamos vocês para acompanhar com o Dr. Cordero o 4º episódio na próxima sexta-feira, última sexta-feira do mês de março. Agradeço a audiência de vocês e não esqueçam de reservar o cafezinho para o 4º episódio. Obrigado pela audiência.